Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, uma alegria e um prazer estar de volta aqui com vocês no canal AD Prudente Oficial, o canal que lhe acolhe, você e sua família, todas as semanas, seja por meio de cultos ou seja por meio dos subsídios propostos aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, o campo de Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Eu quero, em seu nome, registrar os cumprimentos a todos os meus irmãos que sempre prestigiam, acompanham e interagem por meio dessa programação. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, falando sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo está em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 31, que diz assim: Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática, por sua vez, afirma que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A leitura bíblica em classe, que norteia toda a nossa abordagem, está em Atos capítulo 4, os versos 24 ao 31. Mas para introduzir e dialogar sobre uma igreja perseverante, eu convido para esse ambiente pastor Fernando Rodrigues. É uma satisfação muito grande novamente estar com vocês aqui no canal AD Prudente. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues e nessa feita vamos dar sequência à exposição das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. O primeiro tópico, ele vai falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, ou seja, uma igreja perseverante. É interessante, irmão, e eu faço aqui um resgate da lição número 2. A lição número 2, ela trouxe para as nossas vidas um texto muito bom e que nos traz muito resposta daquilo que é a chamada, o modelo da igreja. Diz lá no textuário da lição número 2 que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E nas orações, isso está lá posto em Atos 2:42. Meus queridos, por que esse resgate? Porque eu quero chamar a atenção hoje de você, o que é a palavra perseverar? Se você pensar, o que é perseverar? É ser convicto? É continuar? Se você pegar a formato, a constituição de perseverar, você vai ver que ela é dada pelo prefixo per e severa. Ou seja, per vem lá do latim que fala completude, aquilo que é completo, aquilo que é proposital mais do que aquilo que era para ser feito. Perseverar é de persistir naquilo que foi chamado. Olha, nós temos aqui uma palavra que fala que a igreja ela era completa em 3 situações: na comunhão, na palavra e nas obras da palavra, do Espírito. Então, uma igreja perseverante é uma igreja que persevera de forma completa em corpo, alma e espírito. E a ordem aqui é que persevere não só em tempos de bonança, mas também em tempos de sofrimento. Vejamos que a igreja primitiva passou por muitas lutas, por muitas perseguições. Nós vemos isso muito claro ali no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando diz que era perseverante, ela era perseverante também no sofrimento. Ela não deixava o testemunho de Cristo. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço, serem testemunhas e suportariam toda aquela perseguição por amor a Cristo. E desta forma eles agiam com convicção. Como eu e você temos perseverado na nossa vida cristã?
Nós temos persistido realmente? Ou a cada luta, ou a cada dissabor, nós temos recuado, desanimado, nos frustrado? A pergunta hoje é: o Espírito Santo que invade a nossa vida está controlando as nossas emoções para que nós perseveramos em Cristo Jesus? Veja que aquela igreja, ela não negociava os seus valores. Hoje nós vemos, meus queridos, que muitas vezes situações têm preço, têm quantitativo, mas valores principalmente do reino, são inegociáveis. Eles não têm preço, porque um valor é aquilo que constitui a alma do crente, é aquilo que são pilares para a edificação da igreja. Os apóstolos afirmaram que não negociavam a sua fé, não abriam mão dos seus valores que haviam recebido por meio daquilo que era chamada de Cristo, pois eles eram irrevogáveis, inegociáveis. Uma das marcas daquela igreja primitiva era que ela perdeu tudo aquilo que tinha preço, mas ela não perdeu aquilo que tinha valor, e ela estava sedimentada, ela estava arraigada nos princípios do Santo Espírito de Deus. Práticas que afrontavam as Escrituras eram confrontadas por aquela igreja. Veja que a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé, na missão que o Senhor a tinha investido. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para tecer considerações do tópico 2 da nossa aula de hoje. Uma igreja que ora com poder. Bem, nós precisamos ressaltar aos irmãos que nós estamos embasados ao longo desse trimestre, a propósito, o terceiro trimestre de 2025, falando sobre a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém tem sido um embasamento histórico e teológico para a nossa argumentação ao longo desses 3 meses na EBD. Tópico 2, como já dissera, fala, portanto, de uma igreja, a saber, a igreja de Jerusalém, que ora com poder. Num primeiro momento, orando com propósito. Se você voltar os olhos aos versos 24 a 30 do capítulo 4 de Atos, os irmãos perceberão que, a essa altura, a oração que se vê ao longo do texto não é vaga, não é uma oração qualquer, não é uma oração aleatória. Se lermos o texto proposto pelo autor do nosso material, o pastor José Gonçalves, veremos que ele cita que os irmãos de então oraram com propósito. Por isso, foram específicos. Oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas para além dessa expressão contida no texto inicial de uma oração com finalidade, uma oração com propósito, ainda no tópico 2, nós temos o item no qual o autor comenta sobre uma oração que ocorrera em unidade. De maneira que o verso 24, com especificidade, diz: "E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus." A unanimidade, de alguma maneira, a essa altura, especificamente falando sobre a oração, ela contempla toda a comunidade de então unida. Claro que eu estou me referindo à unidade cristã. Aquela comunidade estava unida em um só pensamento, isto é, unidos em oração. Eu posso fazer uma conexão do verso 24 do capítulo 4 com o verso 42 do capítulo 2 do mesmo livro de Atos, porque lá a Bíblia assegura que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e, sobretudo, nas orações. Então perceba que isso era algo fundamental na vivência da igreja primitiva. Orar e orar de maneira unânime, isto é, contemplando toda a coletividade, toda a comunidade, era algo extremamente comum entre os irmãos do primeiro século. A propósito, alguns outros relatos do pastor José Gonçalves. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida, sabe respeitar diferenças, entende que unidade não significa que todos são iguais, o que é fundamentalmente importante.
Quando a gente lê unanimidade, dá a impressão que nós tínhamos cristãos iguais, idênticos. E não é isso. Não só aquela como a nossa não é contemplada de pessoas idênticas, iguais. Isso seria algo muito ruim, tanto para aquela quanto para essa igreja. As pessoas são diferentes. Você que me ouve é um indivíduo. Eu que vos falo sou um indivíduo. Temos talvez posicionamentos diferentes aqui ou ali, e isso é extremamente natural. Agora, em questões absolutas, como por exemplo a oração, nós devemos ser unânimes, buscando a Deus por um propósito específico, por uma causa específica, por causas muito pessoais e também por uma necessidade que nós temos em comum, que é a volta do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja para si, um povo especial, zeloso e de boas obras. Eu finalizo a minha abordagem, muito sintética e muito singela, citando o item 3, comentado pelo pastor José Gonçalves. Essa igreja que ora com poder, ora fundamentada na palavra de Deus. Repito que a oração daquela igreja não era uma oração aleatória. O verso 1 e 2 do Salmo 2 diz: que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Aí nós fazemos uma conexão, de alguma maneira, com Atos capítulo 4, verso 25. Não basta orar, diz o autor, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não tem ou não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, a minha oração ela tem que ter fundamentação. Isso não significa que ao longo da minha oração eu tenho que ficar citando versículos da Bíblia. Não é isso, não necessariamente. Mas é óbvio que a minha oração não deve estar em desacordo com a palavra de Deus. Ela deve estar alinhada, ajustada com os princípios prezados na Bíblia Sagrada. Caso contrário, é ferro frio, né? É como bater em ferro frio. Caso contrário, se você estiver com a sua oração alinhada à palavra de Deus, tenha por certo, querido irmão e irmã, que a seu devido tempo, porque quem controla o tempo é o Senhor, ele há de respondê-las. E se não respondê-las, pode ter absoluta certeza que isso também é uma resposta, não é? O silêncio de Deus também é uma resposta. Mas eu fico com o texto de Tiago, que na altura do seu apostolado cita que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então ore a todo instante, como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ore sem cessar, no trânsito, lavando louça, limpando a casa, no trabalho, claro, conectado com as suas tarefas, mas ao mesmo tempo simultaneamente ligado no trono de Deus. Bom, meus queridos, chegamos aí ao tópico número 3. E esse tópico diz uma igreja ousada no seu testemunho. E se você pegar este tópico, você vai ver que ele tem uma ligação muito próxima da lição anterior, aonde que falava sobre a capacidade do Espírito para testemunhar daquilo que o Senhor chamou a igreja, o sacrifício da cruz do Calvário. Veja que traz nesse tópico a seguinte expressão: ousadia para enfrentar a oposição do Evangelho. Naqueles primórdios, a igreja primitiva enfrentou lutas, barreiras. Ali os próprios judeus, judaizantes, os gnósticos, aqueles que eram do Império Romano, todos que queriam parar a pregação do Evangelho, o santo Evangelho de Deus que estava sendo derramado naquele contexto. Mas, na verdade, todos viam que era proveitoso padecer por Jesus Cristo. Segundo lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, 12 diz: e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus deverão ou padecerão perseguições. Maior é aquilo que está em nós do que está no mundo. A palavra nos diz muito clara: nos revistamos de toda a armadura de Deus para enfrentar os principados, as potestades malignas que estão nas regiões celestiais. Pois a perseguição pode ser dura, mas
Cristo Jesus nos dá ferramentas espirituais. Resistamos o inimigo, sujeitamos a debaixo das potentes mãos de Deus e ele fugirá de nós. A igreja que procura se ajustar a esta agenda mundana, ela acaba perdendo a sua autoridade. Cristo nos chamou para ser autoridade, embaixadores dele neste tempo. Então, devemos ter autoridade e enfrentar a oposição daquilo que é a palavra, contra a palavra, com a palavra. Vejamos que nisso a lição nos vai dizer que a ousadia no exercício dos dons espirituais. O enchimento do Santo Espírito nos capacita para que nós recebamos esses dons, e estes dons não é para proveito pessoal, individual ou uso impróprio, mas sim para exortação, para edificação da igreja. Somos chamados como vários membros, aonde que neste corpo muito bem ajustado, Cristo é o cabeça da igreja e nos faz caminhar, peregrinar nesta terra aqui e usando os dons para apontar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Então, não é a pregação simplesmente frases de efeito, simplesmente um momento de locução, mas é o verdadeiro poder de Deus que transforma as almas. E nesse ponto, nós temos que os apóstolos eram homens que anteriormente eram iletrados, homens que eram muitas vezes tratados como ignorantes, mas aqueles homens, após o recebimento do Espírito Santo, pregavam com ousadia, pregavam a palavra cheios. Então, o cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso na sua vida cristã. Ele prega a palavra com poder. As Escrituras mostram que a oração, junto com a unção do Espírito, é potente para esmiuçar toda barreira espiritual e atingir o proveito que ela lhe foi conferido. Lembre-se, a palavra não volta vazia, ela sempre cumpre o intento que ela tem. Então, vejamos que a igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, ela anunciava o Evangelho de forma ousada, de forma poderosa, sem temor, mas sim considerando cumprir a missão que Cristo chamou. Pois bem, queridos, eu encerro a minha participação hoje com vocês na companhia do pastor Fernando Rodrigues, citando a nossa conclusão, que a propósito, sob as lentes do pastor José Gonçalves, ele diz: se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. A igreja do primeiro século, uma citação feita por ele, também não era perfeita, assim como a nossa não é, a começar de nós mesmos, que somos igreja. Mas quando a gente lê esse texto de alguma forma conversa ou comunica algo para nós, dialoga muito diretamente com toda a coletividade cristã. Se nós queremos de fato ter relevância, devemos permitir que o Espírito Santo haja em nós e através de nós. Se isso ocorrer, por certo, esteja onde você estiver, não existe um lugar excepcional para você estar, para que então Deus manifeste o seu poder, a sua graça, a sua direção. Lembre-se que o Senhor Jesus deu muito certo no deserto, enquanto Adão se arrebentou no paraíso. Então não é um ambiente que nos faz. O melhor ambiente para estar é a direção de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus e se permitir ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, tenha absoluta certeza que o seu trabalho, que a sua dedicação, que o seu envolvimento, que o seu engajamento será relevante para louvor e glória em nome de Jesus. Eu desejo que o Senhor te abençoe e, querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.